Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio. Meu nome é Alberto de Carvalho e hoje trago como convidado Mauro Nascimento, educador financeiro e coach. Seja bem-vindo, Mauro Nascimento. Como é? Muito obrigado, agradeço a oportunidade que me deu de estar aqui no teu canal. Quero dizer que estou muito feliz de estar cá e poder dar o meu contributo para ajudar a nossa sociedade no que diz respeito à educação financeira e inteligência financeira. Boas. Mauro, quem é, afinal de contas, o Mauro Nascimento para além deste educador financeiro? Sabendo que o Mauro é pai, é um profissional que trabalha fora da área de finanças. Quem é o Mauro Nascimento, afinal de contas? Diga-nos lá. O Mauro Nascimento é um engenheiro eletrotécnico, né? Fiz a minha formação em Lisboa, no Instituto Superior de Engenharia de Lisboa. Sou licenciado em Engenharia Eletrotécnica e Automação e tenho mestrado também em Engenharia Eletrotécnica no ramo da energia. A nível profissional, comecei a trabalhar em Portugal, né? Na altura trabalhava no Porto, numa empresa ligada ao ramo de energias, e depois daí surgiu uma oportunidade e vim trabalhar em Angola. Quando cheguei a Angola, comecei a trabalhar no ramo petrolífero, no drilling, perfuração. É uma área muito dura. Só assim pequenino. Também ganha-se muito dinheiro. É verdade, é verdade. E por isso é muito importante, a partir daquele momento foi muito importante saber ter uma boa consciência, não é? Trabalhar nessa área e conseguir fazer uma boa gestão desse tal muito dinheiro. Poxa. Mauro, como foi a experiência de trabalhar pela primeira vez, obviamente, né? Fora de África, entendendo que você cresceu em África, sim. Fizeste praticamente estudos primários em África, tal como disseste, estiveste no IGCA, certo? Sim, fiz no IGCA. Como foi a sua experiência de ter trabalhado, sobretudo na Europa e na sua área de formação, penso eu? Sim. Como foi essa experiência, Mauro? Foi uma experiência muito boa, desafiadora, porque não é fácil, né? Um africano está numa empresa totalmente portuguesa. Naquela empresa não havia nenhum africano, eu era o primeiro. Fiquei lá durante algum tempo. Na verdade, o tempo que passei lá foi uma preparação, que depois era para trabalhar aqui em Angola na mesma área, mas entretanto surgiu outra oportunidade na área petrolífera. O setor petrolífero, como sabemos, é um setor muito ambicioso. Muita gente tem essa ambição de trabalhar no setor petrolífero. Na altura era muito mais jovem. Seria o primeiro emprego em Angola, então surgiu a oportunidade, não pensei duas vezes, já saí logo, fiz a mudança. Transição não foi fácil. Engenheiro tem que ter dinheiro. Quando uma pessoa escolhe a formação de engenheiro, porque houve sempre aquele toque dos pais, estuda para ser engenheiro, para ter alguém, estuda para ser alguém. Estuda para ser alguém. Pois, Mauro, entrando para o nosso tema, como prosperar na vida financeira, e eu vou fazer aqui uma alusão a um artigo sobre prosperidade. Prosperidade é a característica de alguém que é próspero, desenvolvido, abundante, bem-sucedido, rico, propício, qualquer coisa assim semelhante. Mauro, será a prosperidade financeira o maior desafio do século XXI? Para ter essa característica de ser próspero, tens que seguir vários princípios, porque para atingir a prosperidade tem que passar por vários estágios, e esses vários estágios carecem de uma preparação cognitiva e emocional para poderes então chegar até lá. Depois, ao longo do podcast, vou desenvolver, então, onde é que temos que trabalhar na parte cognitiva e onde é que temos que trabalhar na parte do emocional. Por que eu fiz essa questão, Mauro? Por uma questão muito simples. Entende-se muito bem que parece que nos últimos tempos têm surgido inúmeros profissionais, pseudo-profissionais, ensinar sobre prosperidade e, sobretudo, prosperidade financeira. E, em algumas vezes, não têm sabido esses profissionais direcionar as pessoas. Sim. Hoje em dia, nós vimos pessoas a fazerem desafios, a apostarem em tudo e mais alguma coisa, tudo para atingir a chamada prosperidade financeira. Na qualidade de alguém como educador financeiro, o que o Mauro aconselharia as pessoas do ponto de vista daquilo que é a busca por essa
prosperidade financeira? O que é que eu devo fazer, afinal de contas, Mauro? Ok, primeiro antes de falar, que como fizemos aqui um primeiro enquadramento sobre a minha profissão, né? Sim. Já sabem que sou engenheiro eletrotécnico, Sim. agora o pessoal deve estar vendo engenheiro eletrotécnico, educação financeira, então vou explicar um pouco de onde é que surgiu essa minha competência na área de educação financeira, não é? Eu trabalho como engenheiro eletrotécnico já há 9 anos e durante essa minha carreira, não é? Tem a parte profissional, mas também temos a parte pessoal. Então, Sim. na parte pessoal, como sou alguém que gosto de estar sempre atualizado, estar sempre em constante formações, e na minha área pessoal vi que além de engenheiro precisava de fazer alguma coisa mais, porque sendo só engenheiro consigo fazer grandes projetos, grandes trabalhos, e já agora trabalho na área de manutenção, sou engenheiro de manutenção, especialista em total manutenção preventiva. Mas, na área pessoal, decidi tornar-me especialista na área de educação financeira. Capacitei-me, fiz algumas formações em escolas do Brasil, maioritariamente. Fiz vários cursos na área de educação financeira e na área da inteligência financeira, porque muita gente hoje em dia não sabe a diferença entre educação financeira e inteligência financeira. Muitos até confundem e pensam que é a mesma coisa. Mas a educação financeira prepara-te tecnicamente na parte cognitiva, que é a parte da razão. Como sabe, o nosso cérebro tem a parte esquerda, que é o hemisfério da razão, e o hemisfério que nos ajuda a conhecer as coisas. Por exemplo, nas escolas, as matemáticas, físicas, químicas que nós aprendemos, desenvolvemos muito mais a nossa parte racional, que é onde vem o QI. Todo mundo já ouviu falar do QI. E a parte do QI está ligada à parte esquerda do hemisfério do cérebro. E a parte direita do cérebro está ligada à parte emocional. A parte da emoção é que faz com que as pessoas consigam lidar, interagir bem ao público, conseguem entender bem as suas emoções e também lidar com as suas emoções. Para diversas situações conseguem utilizar a emoção na intensidade certa e no tempo certo. Um exemplo muito prático. Há pessoas que, quando o Alberto estudou, teve aqueles colegas que eram os famosos barras. Sim. Todo mundo teve um barra na turma. Todos tiveram. Mas se reparar, esses barras hoje podem se calhar estar num trabalho medíocre. Não é? Um salário mínimo e não conseguiram transformar... Despontar. Exatamente, não conseguiram despontar. Mas, Mauro, não achas que essa questão está intrinsecamente ligada àquilo que eu chamo orientação vocacional? Porque o que acontece, afinal de contas, é o seguinte. Muitos de nós fomos para a escola e chegamos lá, fomos simplesmente ensinados que temos que tirar 20. Exatamente. Porque, afinal de contas, em África, e em particular em Angola, bom estudante é quem tira boa nota. Exatamente. Então, se tu tiveres 20, és bom estudante, mas isso não é garantia de sucesso profissional. Com certeza. Então, eu penso que a partir de casa os pais devem fazer o trabalho de orientação vocacional, no sentido de perceber, para além dos 20 que os meus filhos têm estado a tirar em química, língua portuguesa, matemática, quais são as outras aptidões que o meu filho tem para futuramente poder se enquadrar. Se os pais no século XIX, início do século XX, não fizeram isso, nós que somos os pais do século XXI, estamos a correr risco também de colocar os nossos filhos nas mesmas condições. Qual é o conselho que o Mauro deixa, uma vez que falou dos colegas barras? Exatamente. Primeiro temos que entender que existem 9 tipos de inteligências, 9 tipos. Uma delas é essa tal inteligência da parte das químicas, matemáticas, etc. Mas Exatamente. há outra, a inteligência musical, a inteligência espiritual, há 9 tipos de inteligência. Não vou citar aqui todas elas, mas depois podem ver no meu canal, tem lá um vídeo que fala sobre esse tema, sobre os 9 tipos de inteligência. Então, nós podemos desenvolver nos outros tipos de inteligência. Se o teu filho, por exemplo, não for bom em matemática, pode ser bom, por exemplo, em desenho. Se não for bom em desenho, pode ser bom em atividades físicas. Então, temos que começar a ver os nossos filhos, né, nas brincadeiras, dar conta onde é que ele se inclina mais e temos que apostar naquela área que o nosso filho se inclina mais, porque quando tu apostas naquilo que é a tua vocação, naquilo que tens o teu dom natural, consegues desenvolver muito mais as tuas capacidades, consegues integrar a razão e a emoção para aplicar aquela atividade. Em qualquer atividade em que tu faças e que consigas combinar a parte racional do teu cérebro com a parte emocional, tu consegues avançar. E um exemplo prático disso é o seguinte: por exemplo, o Alberto na escola, não é? A última prova que fez na faculdade foi para ir há quantos anos atrás? Muito tempo. Muito tempo. Se for fazer a última prova que fez na faculdade, acha que terá a mesma nota hoje? Dependentemente do meu estado anímico. Em princípio não terá a mesma nota, terá muito menos. Sim. Por quê? Porque na altura, quando aprendeu aquelas cadeiras todas, utilizou mais da parte racional do cérebro. Sim. Agora, por exemplo, sabe nadar? Sim. Sabe andar de bicicleta? Com alguma dificuldade. Com alguma dificuldade. Então vamos pegar no nadar. Aprendeu a nadar, passou 10, 15 anos, se cai na água, consegue nadar ou não consegue nadar? Depende.
Em princípio consegue. Consegue. Vamos considerar uma praia calma, não é? Não vou falar que vamos estar tirar num sítio perigoso. Na piscina. Na piscina, pá, consegues nadar, não vais te afogar. Obviamente. Porque quando aprendeste essa atividade, conseguiste combinar a parte racional da natação e a parte emocional. Quando consegues integrar os dois hemisférios para aprender alguma área, tu consegues atingir o teu máximo potencial. E isso podemos integrar na parte da educação financeira. Porque há muitas pessoas que aprendem educação financeira, aprendem a fazer planos, aprendem onde devem gastar o dinheiro, aprendem aquela teoria toda, mas depois na prática não conseguem seguir. Porque a atividade de aprender é a parte da educação financeira e a parte de fazer é a parte da inteligência financeira. Os especialistas, o que é que vocês têm para acrescentar? Nós, o que devemos fazer, né, para acrescentar aqui na nossa população, é que nós, por natureza própria, intrínseca das dificuldades que passamos ao longo da nossa infância, pelo menos eu ainda fui do tempo em que o país passou a fase da guerra, e nós vimos muitas coisas tristes, ouvimos muitas notícias tristes e vivemos muitas situações tristes. Né? Sim. Todo mundo em casa já comeu arroz com feijão, claro, arroz com chá, e todas as coisas que nós vemos, todas as coisas que nós vimos, todas as coisas que nós sentimos, nós quando vemos, ouvimos e sentimos, temos um aprendizado. Ou seja, nós, com as coisas que nós vimos e sentimos, temos uma crença, ou seja, nós acreditamos que, por exemplo, em casa, os pais às vezes falam, não tenho dinheiro, ganhar dinheiro é difícil, dinheiro não nasce em árvores, dinheiro é difícil de conseguir. Uma criança ouvir isso, ele memoriza aquilo e acredita que aquilo é verdade. Sim. Uma criança cresce pensando que as coisas para conseguir são difíceis, pensa que ter dinheiro não é para qualquer um. Então, quando cresces com esses pensamentos, com essas convicções de que para ter dinheiro tens que nascer numa família rica, para ter dinheiro tens que ter já quando eras criança, para ter dinheiro tens que trabalhar muito, para ter dinheiro tens que soar a camisola. Então, toda essa crença que vem contigo, começas a ver o mundo com mais dificuldade, porque nós, na verdade, vemos o mundo conforme nós somos por dentro. Está a perceber? Nós vemos o mundo conforme somos por dentro. Se nós achamos que o mundo é difícil, se nós achamos que para conseguir um emprego bom é difícil, se nós achamos que para conquistar coisas é difícil, é aquilo que vamos ter como resultado na vida. E nós, como profissionais, temos que aprender a reprogramar as crenças negativas que as pessoas têm e fazê-las passar para a crença positiva. Eu penso que esse é um dos maiores problemas que nós temos hoje em dia, partindo do princípio que uma boa parte das famílias tem esses problemas relativamente às finanças, né? E os problemas de finanças não são diferentes dos problemas emocionais. Se as pessoas não controlarem o emocional, também não controlam os problemas sobre finanças. Então vão tendo gastos, vão ter despesas supérfluas, vão tendo situações anómalas e vão ter muitos problemas com finanças. Não achas, Mauro, que parte das pessoas que têm problemas com finanças devem passar primeiro por este processo de desbloquear algumas crenças, aprender aquilo que são as suas próprias emoções, dominar a si mesmo, conheça a ti mesmo e conhecerás o mundo. Exatamente. Antes disso, queria lhe dizer uma coisa que é muito engraçado, mas tenho que lhe dizer. Problema financeiro não se resolve com dinheiro. Exatamente. Não se resolve com dinheiro. Vou dar um exemplo. Imagina, vives de renda numa casa. No fim do mês, não tens dinheiro para pagar renda. Sim. É um problema financeiro. Claro. O que é que vais fazer? Vou pedir no meu primo, empresta-me dinheiro para pagar a renda. Pagas a renda. Um mês depois, a renda volta a vencer. Tens outro problema, tens que pagar a renda. Olha, agora vou pedir no meu irmão. Irmão, empresta-te dinheiro. Mês seguinte, mesma coisa. Então, problema financeiro não se resolve com dinheiro. Problema financeiro resolve-se com mindset, pensamento, ideias criativas. Vais ter que pensar o que é que podes fazer para gerar dinheiro para pagar a renda. Então, e para deixar de ter os problemas que tens. Para deixar de ter os problemas que tens, exatamente. E nisso leva também a dizer que há pessoas que gerem dinheiro, mas não praticam isso da maneira correta. Ou seja, existem 4 níveis de pessoas. Há pessoas que são inconscientes, incompetentes. São pessoas que têm dinheiro, mas não sabem gerir dinheiro. Eles pegam dinheiro, até não ganham mal, mas gastam, dinheiro acaba, e para onde é que eu meti o meu dinheiro? São incompetentes, inconscientes. E imagina tipo uma criança no banco atrás de um carro, o pai a conduzir, a criança está a olhar, pensa que sabe conduzir, mas na verdade não sabe conduzir e nem tem competências para conduzir. É um incompetente inconsciente. Depois temos o segundo nível, que é o incompetente consciente, que é aquele que sabe que não tem capacidade ou competências para gerir dinheiro,
mas sabe. É incompetente, consciente. Pois. É uma criança que já sabe que não, o pai está a conduzir porque o pai sabe, eu não sei conduzir, mas estou consciente, tenho a consciência de que é incompetente. Pois. Depois, temos o terceiro nível, que é o competente consciente. O competente consciente é aquele que já passou, por exemplo, por uma pequena formação de educação financeira, que é o que eu faço para os meus alunos, passa pela formação de educação financeira, já conhece as 4 leis básicas da educação financeira, que é a lei do ganhar, lei do gastar, lei do investir, e lei do poupar, lei do investir, que essas 4 leis são leis universais, seja em África, Europa, Ásia. São uma condição sine qua non. Exatamente. É imprescindível. Uma pessoa, depois de aprender essas 4 leis do dinheiro, aí já está consciente e aí já gera o dinheiro, mas ainda assim tem que gerir com calma, né? Porque ainda não é expert, então vai começando a praticar e aprendendo aos poucos. Depois, o nível mais elevado, que é o competente inconsciente, é aquele que já faz as coisas no automático. Vem dinheiro, já sabe que 10% tem que guardar para isso, já sabe que tem que investir aqui, investir ali e gera suas finanças. Então, nós como profissionais o que temos que fazer é ajudar a população, não é? Para aqueles que realmente estão interessados em aprender, porque aprendizado há quem quer, há quem não quer, não é? Então, temos que pegar naqueles que querem, naqueles que estão interessados em ter uma vida melhor, então, dar essa competência para as pessoas então conseguirem avançar e gerir bem o seu dinheiro. Pois. É uma questão extremamente complicada, porque afinal de contas hoje em dia as finanças acabaram por ser problemas de quem tem muito e problemas de quem tem quase nada, porque mesmo os que têm muito, quando não bem gerido, acaba por ser também um problema difícil de resolver. E as pessoas que têm quase nada, é quase sempre um problema. Então, daí a razão de nós temos hoje estar a falar desse tema, como prosperar na vida financeira, porque afinal de contas é uma conversa que gira em torno de muitos grupos sociais. E é importante que vocês, Mauro, os profissionais, sejam claros, por exemplo, precisos na vossa comunicação, porque falar de dinheiro é falar de algo muito sério. Existem aqui pessoas que estão a fazer jogos tipo jogos de batota, pões aqui, tiras aqui, põe isso, ganha aquilo. Então convém que os profissionais da área de finanças sejam mesmo coerentes e direcionem as pessoas para caminhos realmente certos. Agora que falou essa dos jogos, tira aqui, põe aqui, hoje em dia, que sabemos que a população gosta muito de apostar, fazer aquelas apostas. As fichas. As famosas fichas. Eu tenho muitos técnicos que trabalham comigo, como disse, estou na área da manutenção, eu trabalho com muitos técnicos. E o que meus técnicos muitas vezes fazem é ir apostar. Eu, de vez em quando, paro para eles, olha, por que tu, em vez de apostares numa ficha, por que não apostas na tua vida? Eles ficam assim, mas como assim? Não entendi, engenheiro. Eu disse, tu todos os dias gastas para 100, 200, 300 quadros para fazer uma ficha. Quer dizer, estás a meter a tua fé noutra pessoa. Por que não pôs a tua fé naquilo que tu podes controlar? Confia no outro, mas não confia a si mesmo. Exatamente. Por que não pôs a fé naquilo que tu podes controlar? Porque nós, quando queremos atingir um objetivo, o objetivo tem que ser smart. Smart, não é? Tem que fazer sentido para ti, tem que ser atingível e tem que ser algo que você está no tem que ser win-win, né? Exatamente. Tem que ser win-win, tem que estar no controle. Só que as pessoas preferem apostar na ficha que não está no controle dele, e depois perde o dinheiro, depois pergunta, não tenho dinheiro, não sei porquê. Porque investiste no sítio errado. Tens que investir em ti, tens que trabalhar em ti, da mesma forma que trabalhas no teu trabalho, também tens que trabalhar na tua formação, nas tuas competências, na tua capacidade, para poderes então melhorar a tua condição de vida. Porque hoje eu falo muito dos técnicos, porque são com quem eu lhes dou todos os dias. Sim. Os técnicos são profissionais, né? Exatamente. Sabem fazer o seu trabalho muito bem, mas eles não podem se ver como técnico toda a vida. Eu estou sempre a incentivar os meus técnicos para se capacitarem e para poderem aprender novas áreas. Para poderem atingir outros níveis, a nível da sociedade também. Exatamente, isso. Hoje em dia há vários centros de formações, há as formações online, está também muita informação na internet. Hoje só não sabe quem não quer. Quem não quer. Hoje a informação está disponibilizada, mesmo que não tenhas capacidade para pagar um curso, assiste vídeo, vai no YouTube, assiste. Eu, por exemplo, sou um exemplo disso. Eu trabalho na cidade, vivo no sul de Luanda. Vivemos todos no sul. Sim, no sul. Todos os dias de manhã, né, a minha viagem é em média 40 minutos ao ir e ao voltar. 2 horas. Então, o que é que eu faço? Na hora de ir para o trabalho, pego no telefone, né, no rádio do carro, meto um audiolivro, meto uma palestra, meto qualquer coisa que me ajude a
em vez de perder tempo, rentabiliza o tempo. Ou seja, o tempo que supostamente seria não produtivo passa a ser um tempo produtivo. E esse até é o primeiro vídeo que eu fiz no meu canal. Eu filmei a minha viagem da minha casa até no trabalho e fiquei vice-versa. Agora, ao voltar, eu adotei uma estratégia diferente. Como eu agora preciso de um pouco de mais tempo para poder produzir meus vídeos, eu também faço vídeos. E o meu canal depois também estará aí no link abaixo, não é? E aproveito para também fazer os vídeos, para estudar, para me capacitar cada vez mais. Mauro, ainda falando da área de finanças, na qualidade de educador financeiro, os nossos profissionais ultimamente em Angola têm estado a desenvolver vários eventos relacionados a finanças, treinamentos, hoje temos tudo. Certo. Treinamentos de todo tipo de finança para empreendedores, finanças para não sei o quê. Tu achas que estes eventos vão ou têm surtido algum efeito do ponto de vista daquilo que é a nossa realidade? Porque o que acontece na maioria das vezes é os profissionais fazerem um copy-paste daquilo que acontece no Brasil, daquilo que acontece noutras latitudes, e nos esquecemos que a nível daquilo que é a nossa realidade, os educadores financeiros têm muitos esses problemas. Pedem pessoas que ganham 30 mil kwanzas para fazer poupança. Isso não é meu trabalho. Se é possível ou impossível, mas eu só sei que 30 mil kwanzas é muito complicado. Qual é a sua visão sobre estes eventos? O que é que esses eventos, afinal de contas, têm para trazer de novo na nossa realidade? Na nossa realidade. Quanto à nossa realidade, no meu ponto de vista, devemos trabalhar primeiro na base. Exatamente. O que é a base? A base é pegar nas crenças negativas, na mentalidade que impedem as pessoas de evoluir. Que impedem as pessoas de evoluir, porque tudo começa pela base. Sim. Não é? Tudo começa da raiz. Uma árvore, não é? Quando cresce, mas tem que ter uma raiz solidificada para poder crescer. Então, as pessoas têm que pegar na base, na essência. Não estou a dizer que todo esse esforço que é feito não deverá ser feito. Pode continuar a ser feito e deve continuar a ser feito, porque há pessoas que já têm a base solidificada e essas pessoas sim devem aderir a isso para se capacitarem ainda mais e poderem crescer ainda mais, porque não podemos ficar na zona de conforto. Sim. Zero zona de conforto. Temos que estar constantemente a trabalhar, como pessoas que são da área, para poder crescer. E para as pessoas que estão a começar agora, que querem aprender sobre educação financeira, sobre inteligência financeira, esses sim devem trabalhar na base, porque... Mas, Mauro, só uma questão. É importante que tu, de forma clara, expliques a diferença entre a inteligência financeira e... Porque as pessoas precisam de perceber isso de forma detalhada, se calhar. Aqui então, nesta câmara. Nesta câmara, ok. A educação financeira, não é? É perceber as 4 leis do dinheiro, que é aprender como ganhar dinheiro, aprender como gastar dinheiro, aprender como poupar dinheiro e aprender como investir dinheiro. Estas 4 leis vai aprender na educação financeira. E depois, agora, como aplicar essas 4 leis, ou seja, ter a mentalidade certa para gastar o dinheiro onde deve ser, ter a mentalidade certa para poupar o dinheiro, para fazer o imã que atrai o dinheiro, porque é possível sim conseguir ser uma pessoa que atrai dinheiro. E há uma lei que se faz para poder atrair dinheiro, porque o dinheiro vai para onde tem dinheiro. Como da mesma forma que a água vai para a água, né? Abres a torneira da tua casa, vai para o ralo vai para o esgoto vai para o rio vai para o mar. Água atrai água. Então, dinheiro também atrai dinheiro. Então, se tu crias a tua poupança, sim, a tua poupança funciona como se fosse um imã para atrair mais dinheiro. Mais dinheiro. Sim. E a tua roda da abundância, o dinheiro só vai abundar na tua vida quando tu cumprir os 2 princípios do dinheiro, que é o dar e receber. Tá bom, mas Mauro, os nossos profissionais da área de finanças têm estado a ensinar isso às pessoas? Ou simplesmente estão a criar eventos para vender? Não posso dizer nem que sim nem que não, porque não tenho acompanhado esses eventos. Exatamente. Né? Sim, mas o que deve fazer é ensinar as pessoas isso, o básico. Começar do básico. Não dizer que quem ganha 30 mil kwanzas pode fazer poupança. 30 mil kwanzas tens que primeiro te capacitar para ganhar mais do que 30 mil kwanzas. Capacita-te como? Vendo vídeos na internet, podes te capacitar com outras pessoas que já são profissionais na área. Há muitas maneiras de aprender hoje em dia. Hoje em dia aprender é só pegar no telefone, em vez de estar no WhatsApp, em vez de estar a fazer ficha, perde algum tempo e investe em si mesmo. Foca em ti, tu é que tens que ser, tu és o teu maior ativo. Sim. As pessoas são os seus maiores ativos. Já quem pensa, não, tem uma casa aqui, uma casa ali, outra aqui. As casas não são o teu maior ativo. O teu maior ativo és tu mesmo. Então, investe em ti, trabalhe em ti, torna-te alguém profissional numa área e, o principal, ajuda os outros. Porque a verdadeira riqueza é ajudar os outros, é abundar e transbordar na vida de outras pessoas também, não só na tua. Sim. Nós precisamos de perceber e fazer com que as pessoas tenham
este básico, Certo. porque há muita informação disponível na internet sobre finanças e há pessoas a gastarem muito dinheiro melhor, a investir em eventos, a investir em treinamentos disfuncionais. Certo. Disfuncionais porquê? Porque estas pessoas ainda carecem de limar algumas arestas lá na base. Exatamente. E alguns profissionais, simplesmente, também vou chamá-los de pseudo-profissionais, pelo simples facto de estarem simplesmente preocupados com o dinheiro, aceitam tudo. Exatamente. Ou melhor, vamos partir do princípio que o Mauro, na qualidade de treinador, de educador financeiro, cria um perfil de entrada para a sua academia. Certo. Ou melhor, se não tiver esse perfil de entrada, não entre. Ainda que tenhas dinheiro, não entra. Porque depois, quando frustrar, vai indicar Exatamente, culpado do educador financeiro. Além de educador financeiro, eu também sou coach. Sou coach profissional e pessoal. Poxa. E antes de começar qualquer processo de coaching, eu converso com o meu coach. O coach é nesse caso, o meu aluno, né, para as pessoas entenderem. Sim, sim. Pronto. O meu coach, antes de começar a sessão de coach, fazemos uma sessão de alinhamento. E já agora, passando a publicidade, a sessão de alinhamento é gratuita. Poxa. É uma questão de ir no meu canal, puxar-me no off e podemos acertar. Mas todo o processo de coach, a responsabilidade principal para atingir o teu objetivo é do coach. Porque Exatamente. nós, os coaches, te ajudamos a identificar o teu estado atual e o teu estado desejado. Exatamente. E traçamos um plano de ação, vou repetir, plano de ação. Exatamente. E o plano de ação é feito por ti, o coach, ou seja, o aluno. Estou a dizer o aluno para a pessoa entender. Sim. Tens o teu plano, tens o teu estado atual, tens o teu estado desejado. Nós, os profissionais, os coaches, vamos te ajudar a traçar um plano de ação para sair do teu estado atual ao teu estado desejado. No meu caso, que sou um coach de integral sistêmico, que é uma metodologia do coach em que tu integras o lado racional do cérebro e o lado emocional, combinando com um plano de ação para atingir o teu objetivo. E utilizamos ferramentas específicas para ajudar o coach a atingir o seu objetivo. Mauro, quais são os seus maiores projetos atualmente? Quais são os para além da academia que o Mauro tem, treinamento, quais são os outros projetos que o Mauro tem? Eu estou a escrever também um livro. Ainda está no início, mas ainda está nos bolsos. Ainda está nos bolsos, sim. Estou a fazer um livro. Sim. Tenho os processos de coach, né, em particular, e também estou a trabalhar também num projeto da minha área de formação, que é a área da manutenção, e se calhar num outro podcast podemos falar, porque também é muito importante essa questão da manutenção, porque o nosso país precisa de uma manutenção forte, assim como a nossa vida precisa de manutenção, os check-ups que nós fazemos, não é? As infraestruturas do país também precisam, mas isso falamos num outro fórum. Sim, sim. Mas, Mauro, há uma questão aqui que acaba por ser muito importante, é a visão dos profissionais da área de finanças, né? As pessoas ensinam finanças para tudo e para todos. As finanças são importantes, não importa o teu nível social, lidar com dinheiro é muito importante. A minha questão é, qual é o teu objetivo a médio, curto e longo prazo? Até onde que eu almejo ver o Mauro daqui a 5, 6 anos, 10 anos? Daqui a 5, 10 anos, vais ver o Mauro a dar grandes palestras a nível internacional. Boas. Estou saindo muita gente que já se sentou aqui. Sim. Também é um dos meus projetos, né? Pois. Vou continuar a carreira de coach, não é a minha carreira profissional como profissional da área de manutenção. Vou continuar na área de produção de conteúdo para a internet, não é? Fazer os meus vídeos. Os meus vídeos eu faço, na verdade, para despertar as pessoas. Depois, quem tiver a ver esse vídeo pode visitar o meu canal. Tem muitos vídeos educativos. Do que estamos a falar aqui, grande parte está lá no meu canal, explicadinho, detalhado. Um exemplo, eu até posso ensinar as pessoas como é que podem fazer para fazer a sua gestão, uma coisa muito rápida. Gestão pessoal. Uma gestão pessoal. Uma maneira simples de gerir as tuas finanças é a seguinte, não é? Quando eu recebo em 2 folhas, podes pegar 2 folhas A4 e dividir. Uma folha eu não vou pôr as minhas despesas obrigatórias e em outra folha eu não vou pôr as minhas despesas não obrigatórias. Despesas obrigatórias são aquelas que se tu não pagas, não vives. Imagina que estás na renda. Se não pagares a renda, não tens casa, não vives. Se não comeres, não vives. Se não beberes água, também não vives. Então pronto, tua lista das despesas obrigatórias e a lista das despesas não obrigatórias. Agora, dentro da lista das despesas obrigatórias, vais dividir em duas subcategorias. Uma é despesas obrigatórias fixas e outra despesas obrigatórias variáveis. Quais são as despesas obrigatórias fixas?
As despesas obrigatórias fixas são aquelas que são fixas, como se diz, né? Sim, sim. Imagina a renda da casa hoje é 10 mil, amanhã vai ser 30 mil. Durante um ano, pelo menos, fica um valor e depois, se o dono da casa renovar o contrato ou se subir o preço, mas em princípio ficará fixo durante algum tempo. Então, sim. vamos pegar no exemplo da renda da casa. A renda da casa, despesa fixa. Imaginando, por exemplo, o colégio do teu filho está a estudar, o colégio tem um preço. Tá, é uma despesa obrigatória, porque o menino tem que estudar. Sim. Exatamente, fixa obrigatória. Então, essa primeira categoria, acredito que não haverá mais dúvidas. Então, depois, na lista dos obrigatórios, tem os obrigatórios variáveis. Alimentação, tens que comer. Mas a comida, sabes que hoje em dia o preço sobe, desce, então não vai ser uma coisa fixa, não é? Então, a lista da alimentação vai expor as despesas obrigatórias variáveis. Então, temos as despesas obrigatórias fixas variáveis e agora vamos para as não obrigatórias. O que é que são as não obrigatórias? São aquelas que tu consegues viver. Consegues viver sem internet? Vais morrer sem internet? Não, nos anos 90, não é? Vivíamos tranquilamente sem internet, se bem que é necessário, mas sem internet um mês, sem internet 5 dias... Não, quase que não se consegue trabalhar. Não se consegue trabalhar, depende do trabalho também, né? Exatamente. Depende do trabalho, mas consegues viver, então é um não obrigatório. Agora, o contrato da internet é não obrigatório, mas é fixo, porque tens um preço da internet fixo, de acordo com a empresa que tiver o contrato contigo. Sim, sim. E depois, por último, temos os não obrigatórios variáveis. Imagina o chilo, vai chilar, não é? É não obrigatório. Sim, sim. Há quem pode querer não chilar, mas é variável, porque o chilo às vezes é um preço, às vezes é outro. Então, dividindo essas 4 categorias, já consegues saber onde vais fazer os cortes. Porque quando fores para fazer poupança, ou para reduzir alguns custos, vai reduzir nos custos variáveis, não é? Porque podem variar, e nos não obrigatórios, porque eu não vou poupar na renda da casa, não tem como, é impossível. Sim. Então, temos que poupar nas despesas não obrigatórias e nas despesas variáveis. Fazendo essas 2 listas, consegues saber onde podes fazer algum corte, fazer algum ajuste e então gerir melhor a tua vida. Boas. Mauro, na qualidade de educador financeiro, qual foi o maior conselho sobre finança que recebeu e que lições tirou deles? Olha, até foi bem feita essa pergunta. Eu estava para explicar antes, mas vou explicar agora. Uma das coisas que eu aprendi, um conselho que eu recebi na educação financeira, é a parte do dar. O dar já foi muito difícil na minha vida, mas hoje em dia já não é, porque a roda da abundância, para girar na tua vida, tens de saber dar e receber. Poxa. Só que o dar e receber, temos 4 tipos de pessoas. Temos as pessoas que gostam de dar, dar, mas não gostam de receber. São aqueles que querem aparecer, não, eu tenho, eu posso, na roda dos amigos, só quero dar, pagar para todos, eu sou rei, pago tudo. Mas vê um amigo que quer lhe dar dinheiro, quer lhe ajudar, alguma coisa, não precisa, não precisa, eu tenho. Então, essa pessoa, apesar de ter, mas como não sabe receber, sim, já fica limitada. Quer dizer, a roda da abundância para ele já não gira bem. Depois, temos aquele que não só gosta de receber, não gosta de dar, é o parte-braço. Quer andar com um amigo que tem dinheiro, só quer que lhe paguem, não quer pagar nada a ninguém. Então, esse também tem um problema, porque sabe receber, mas não sabe dar. Então, fica também bloqueado. Depois tem aquele que tem problemas tanto em dar dinheiro como em receber dinheiro. Mauro, qual é a sua visão sobre os casamentos atuais? Eu conheço algumas pessoas que têm inúmeras dificuldades de entrar para relacionamentos de tipo casar, porque têm medo logo do divórcio. O divórcio leva parte daquilo que é o patrimônio que têm. Por exemplo, eu vi uma entrevista de um bilionário norte-americano, e perguntaram-lhe qual foi o pior conselho de finança que ele recebeu, e ele disse que tinha sido o casamento. Qual é a sua visão sobre isso? A minha visão é um pouco diferente, porque eu sou cristão, e na visão cristã o casamento é uma dádiva de Deus, né? Uma dádiva de Deus. Então, o que é de Deus é de Deus, tem que ser respeitado, não é? Não tenho nada contra com quem decide não casar, decide não ter uma vida, mas eu, graças a Deus, casei, tenho uma esposa muito bonita, que eu amo muito, e não temos nenhum problema em casa, ou seja, meu dinheiro, já sabe quanto é que eu ganho. Eu, quando faço essas listas que eu expliquei aqui, não obrigatórias, fixas e variáveis, partilho com a minha esposa, fazemos as nossas contas, ela tem a parte que ela que gera, tem a parte que eu faço a gestão para as tarefas de casa, né? Aquelas tarefas masculinas, imagina, manutenção da casa, outras coisas, tem a ver mais com o homem, não é sendo machista, não, mas há atividades que
enquadram-se mais para o homem. Trocar uma lâmpada, trocar uma tomada, não vais para a tua mulher trocar uma tomada, não é? Em princípio. Se ela não for eletricista, não vai pôr a trabalhar aí, não é? E depois tem a parte em que as mulheres que gerem, que elas são especialistas, ela faz a sua gestão naquela área. No que diz respeito à finança, primeiro, eu recomendo todo mundo a se capacitar. Não vou dizer que não venham fazer curso comigo, que não estou aqui para isso. Vocês hoje podem aprender através da internet, podem aprender através de livros, podem aprender com outros profissionais que já são mais experientes na área. Capacitem-se mesmo, porque ninguém consegue crescer se não se capacitar. Então, a capacitação é a base. Saber entender é a base. Se trabalhares bem na tua base, tu vais crescer, vais ser próspero em qualquer área da vida, não só na área financeira. Outra coisa importante a falar aqui é que muita gente pensa que ser próspero é só ter dinheiro. Pois. Mas ser próspero não é só ter dinheiro. Nós temos várias áreas da vida, temos vários pilares. Por exemplo, eu falei aqui que sou um cristão, a espiritualidade não é ir na igreja, não é ser... Espiritualidade é a tua conexão com Deus. Com Deus. Com Deus. Sim, Ler a Bíblia, orar, etc. Tua conectividade com Deus. Então, espiritualidade, a relação com teus pais, a relação com teus irmãos, a relação com teus amigos, a relação com teus filhos, a relação no trabalho, a tua intelectualidade. Ou seja, a vida tem vários pilares e desses todos os pilares tem que haver um equilíbrio. Então, tem que haver um equilíbrio na vida para a tua vida também andar, porque da mesma forma que existe a roda da abundância, que é o dar e receber, existe também a roda da vida. E aqui o Alberto, como é coach, sabe muito bem que existe uma ferramenta que é a roda da vida. Sim. Então, é importante nós termos um equilíbrio em todas as áreas da vida. Pois. No meu canal tem um vídeo que fala sobre isso, sobre a roda da abundância. Se não sabe o que se trata, pode ir lá ver, mas é importante haver um equilíbrio em todas as áreas da vida, porque não adianta de nada prosperar na área financeira, mas depois ter filhos mal educados. Sim. Não adianta de nada ter muito dinheiro, mas ter uma esposa que não é fiel a ti. Sim. Não adianta de nada ter muito dinheiro, não ter conectividade com Deus, porque no fim e ao cabo todos vamos morrer, e o que garante a vida eterna é Deus. Então, e ainda hoje eu tenho aquele aplicativo da Bíblia. Pois. E hoje apareceu-me aqui o livro que era 1 Timóteo 4:8. Eu julgo que seja isso. E diz que nós temos que cuidar do nosso corpo, que também é um pilar da vida, que é a saúde, né? Fazer exercícios físicos, caminhar, fazer algumas coisas para manter o físico, porque na verdade, né, nós somos seres espirituais a viver num corpo físico. Sim. E a ligação da parte espiritual e o físico é a mente, não é? A nossa mente é que trabalha. Então, nós temos que trabalhar o nosso físico, mas não é só trabalhar o físico, temos que trabalhar o mais importante, que é trabalhar na conectividade com Deus, porque Deus é o dono da vida. De nada adianta estás a tratar do teu físico, mas depois não estás a tratar do que te deu a vida. Exatamente. Então, capacitem-se. Se precisarem de alguma orientação, podem me procurar, eu posso ajudar no que diz respeito à educação financeira e inteligência financeira, que no meu ponto de vista chega a ser mais importante, porque quando tu sabes uma matéria, mas não sabes como aplicar, é a mesma coisa que nada. E muita gente tem um curso de educação financeira, mas ainda assim acaba o fim do mês com saldo negativo e fica mais frustrado ainda. Como é que é possível? Eu fiz um curso. Aquela história dos salários que terminam sempre primeiro que o mês. Olha, o vídeo que eu postei a semana passada foi como viver com salário atrasado. Salários terminam sempre primeiro que o mês. Exatamente, sim. Então, apesar da educação financeira, é importante a inteligência financeira, porque a inteligência financeira é que governa a educação financeira. De nada adianta. Não falar assim também vou ser muito, muito bruto. Pronto. Educação financeira é importante, mas a inteligência financeira é que complementa a educação financeira. Pois. Uma coisa que eu podia passar aqui, que eu quero passar aqui para o pessoal. Não sei se já ouviste falar sobre o sistema ativo reticular. Já ouviste falar? Sim, assim de forma. O sistema ativo reticular, né? Nós temos o cérebro consciente e o cérebro inconsciente, ou subconsciente, o que seja. Tudo que nós vemos aqui à volta, o nosso cérebro consciente não tem capacidade de captar tudo e guardar, porque tem poucos gigas. Sim. Então ele tem que mandar tudo para o subconsciente e depois o subconsciente é que vai fazer aquela gestão. Estou a falar isso porque é para dar aqui um input no pessoal de como é que podem fazer para conseguir fazer dinheiro, usando algo que está dentro de nós, porque muitos coaches dizem, usa o que está dentro de ti para fazer dinheiro, utiliza o teu interior para conseguir produzir. Sim. Então, vou agora mostrar algo que está no nosso interior, que nos pode ajudar a catapultar na vida, que é o sistema ativo reticular. Tem um vídeo que fala sobre isso no meu canal. O que é o sistema ativo reticular? Ele é tipo um porteiro, ele
aquela informação que é importante para nós, ele deixa passar do subconsciente para o consciente. E aquela informação que não é importante para nós, se mantém no subconsciente. Então, o que é que podes fazer com isso? Imagina que tu queres desenvolver um negócio e ainda não sabes bem o que é que queres, mas só sabes que queres fazer um negócio. Então, aquilo que foi importante para ti, o teu cérebro te dá o teu sistema ativo reticular, deixa passar essa informação para a tua área consciente. Imagina que tens um carro novo, imagina compraste um carro novo, um Elantra, um exemplo. Sim. Quando fores na rua, qualquer Elantra que te passar em qualquer lado, tu vais dar conta que o teu olho vai ver aquele Elantra. Já reparaste isso? Ou imagina, a tua mulher está grávida, tu está passando uma zona, até aquela grávida que está lá no fundo vais dar conta. O que é que acontece? Aquela imagem toda, o teu cérebro consciente vê tudo, mas ele só te passa para a parte consciente aquilo que é importante para ti. Sim. Então, o que é que podes fazer com isso? Queres fazer um negócio, queres investir numa área, então fala contigo mesmo, pá. Antes de dormir, fala, eu quero fazer um negócio, eu quero investir numa área. Pronto, se já sabes a área, melhor ainda. E o teu cérebro subconsciente vai trabalhar e começar a te mandar toda a informação que é importante para tu conseguires enxergar. Porque às vezes nós vemos, mas não observamos. Então, o sistema ativo reticular faz com que tu consigas observar aquilo que passou despercebido na tua área consciente. Isso é uma coisa muito importante. Depois podem ler um pouquinho mais para aprender sobre isso. E isso é uma coisa que eu queria passar aqui para o pessoal. É muito importante passar essas informações todas do ponto de vista financeiro, mas eu ainda assim, Mauro, muito sinceramente, eu prefiro que vocês, os educadores financeiros, vão buscar aquelas informações de base, passar para as pessoas. Porque o problema do angolano não é o topo sobre finança, é a base. Exatamente. É a base. É isso, é ali onde muitos os profissionais devem se dedicar. Certo. Porque se não se dedicarem na base, existem termos que as pessoas não vão entender. Não vão mesmo entender. Quem não sabe, não entende de poupança, não entende de coisas básicas, não vai entender de ações, não vai entender de outras questões, não vai entender ativo, passivo. Temos que passar para a base. É isso que eu peço que vocês, os profissionais da área de finanças, passam para as pessoas, que é para não sermos todos confundidos a nível da sociedade sobre quem passa a informação, sobre quem passa o quê. Temos muitos pseudo-profissionais nas mais diversas áreas da sociedade. Então é importante que vocês, que são os reais profissionais, mostrem e deem aquilo que é necessário. Tá bem. Eu estou a fazer a minha parte, estou a contribuir com os vídeos que eu posto no meu canal. Tem muita informação sobre a base da educação financeira, a base da inteligência financeira, e recomendo o pessoal para ir lá assistir. E depois, quem estiver mais interessado, quem quiser realmente saber a base, consulte-me. Para quando uma masterclass em nome de Mauro Nascimento, educador financeiro? Eu tenho um canal não é canal assim, no WhatsApp. Sim. Tem uma página no WhatsApp, pronto, assim digo. Já tenho lá 89 seguidores, e o que é que eu faço na minha página? Eu coloco lá uma disponibilidade para colocarem as dúvidas, e depois de mandarem as dúvidas, quando chega a 10, 15 dúvidas, depois marcamos uma aula só para esclarecer as dúvidas. Então convido quem estiver interessado, pode entrar no meu WhatsApp, puxa-me num comentário de um vídeo, eu vou dar o meu número, e depois entra no WhatsApp. No vídeo eu já meti o link do WhatsApp, no meu último vídeo já meti. Tem lá o link, clica no link, vai entrar para o WhatsApp, eu depois aceito, e depois vou dar a oportunidade de colocarem lá todas as dúvidas, e depois vou dar uma aula, eu faço uma aula para explicar aquelas dúvidas, utilizando as bases da educação financeira e as bases da inteligência financeira. É muito interessante. Mauro, muito obrigado mais uma vez. Tá bom. Pela sua presença, né? E pelos esclarecimentos, claro, que nós tivemos aqui. É importante que as pessoas saibam que, afinal de contas, dinheiro é algo muito sério. Não é para qualquer... Não é para amadores. Não é para amadores. Falar de dinheiro não é para amadores. Então, muito obrigado, Mauro. Obrigado. Até a próxima. Se calhar sentamos aqui para discutir as questões relacionadas à manutenção. Manutenção, sim, sem problemas. É um tema muito interessante e pertinente, e estamos cá para isso. Boa, pessoal, termina mais um episódio. Muito obrigado pela sua atenção. Estamos juntos.